Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos vivendo este mês especial das Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia, onde como comunidade somos convidados a ampliar ainda mais o nosso conhecimento desta palavra que o Senhor oferece a cada um de nós e é o Senhor que então, por meio desta palavra, revela as suas maravilhas à nossa comunidade, à nossa família, a todos aqueles e aquelas que são evangelizadores, comunicadores do Evangelho. Por isso, neste mês, estamos dedicando o nosso tempo, o tempo que passamos juntos aqui no nosso programa, para conhecermos o livro de Gálatas, a carta de São Paulo, apóstolo, a esta comunidade. E nós fazemos isto porque estamos em sintonia com a Igreja do Brasil, que neste ano convida as nossas comunidades a celebrarem este mês, estudando, aprendendo um pouco mais deste livro. Por isso, antes de conhecermos um pouco mais desta mensagem, queremos, como sempre fazemos aqui no nosso programa, nos colocarmos em oração, pedindo que o Senhor nos dê a luz, que o Senhor nos dê a sabedoria para compreender a palavra que hoje Ele deseja revelar para cada um de nós. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E antes de escutarmos a palavra que o Senhor no dia de hoje deseja oferecer a cada um de nós, nós queremos responder a mais uma pergunta acerca do que é este mês dedicado à Palavra de Deus. E a pergunta que hoje nós nos fazemos é esta: por que um mês dedicado à Palavra de Deus? Nós sabemos que a nossa fé, ela vem através do anúncio desta palavra. Por isso, a Palavra de Deus, ela é o alicerce. Ela é a carta de amor que Deus envia a cada um de nós para que possamos, vivendo estas palavras que ali estão registradas, viver segundo a palavra maior que é o Cristo Jesus. Por isso, quando aqui no Brasil a Igreja dedica um mês a esta palavra, ela quer convidar todos os cristãos, do Iapoque ao Chuí, para conhecerem ainda mais esta palavra, que deve dar o norte de toda a nossa vida cristã, para que nunca nos esqueçamos do nosso primeiro amor, que é o Cristo Jesus, a quem desejamos anunciar com o testemunho da palavra, mas também com o testemunho da nossa vida, que deve ser expressão desta palavra. E no dia de hoje, querendo conhecer um pouco mais a carta de São Paulo aos Gálatas, eu convido você a tomar a sua Bíblia em mãos e abrir na carta de São Paulo aos Gálatas. E lá, abrir no capítulo 1, e nós hoje vamos escutar deste capítulo os versos de 11 a 24. Atentos, acompanhemos a palavra de Deus. Meus irmãos, eu vos declaro que o evangelho que anunciei não segue um modelo humano, pois eu o recebi e aprendi não de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de minha antiga conduta no judaísmo, como eu perseguia ao máximo a Igreja de Deus e a detestava, superando no judaísmo a maior parte dos compatriotas de minha idade, e me distinguia no zelo pelas tradições de meus pais. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, dignou-se revelar em mim seu Filho, para que eu o proclamasse entre os pagãos,
Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui imediatamente para a Arábia e voltei de novo a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. E quando vos escrevo isto, dou testemunho diante de Deus que não estou mentindo. A seguir, fui às regiões da Síria e da Cilícia. Mas, pessoalmente, eu não era conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Lá, só se ouvia dizer que o perseguidor de outrora estava agora anunciando a fé que antes queria destruir, e davam glória a Deus por minha causa. A carta que hoje escutamos nos fala de algo muito importante. A mensagem em que Paulo se apresenta à comunidade como um apóstolo, ou seja, Paulo fala da sua vocação. Por isso, depois de suas duras palavras aos falsos mestres que estavam tentando estragar o Evangelho, misturando performance humana com méritos de Cristo, Paulo muda para um tom caloroso e encantador, dirigindo aos membros da congregação, ou seja, aos membros da sua comunidade, tentando encorajá-los a viver na verdade. Aliás, a palavra de Deus é a verdade. Falando então para eles como irmãos. Este é o jeito que este apóstolo, que outrora era perseguidor, encontra para animar as suas comunidades. Falar como um irmão que se dirige a irmãos. Ele retoma a questão do seu relacionamento com a mensagem que ele carrega. Ele aponta para eles imediatamente que não é só uma mensagem própria sua. Na verdade, não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina. O que ele anuncia é a palavra de Deus. O Cristo Jesus, que deve se fazer presente na vida de todas as pessoas. Neste ponto, Paulo antecipa então uma objeção. Concedido é a mensagem de Deus, mas não possível que Paulo tivesse conseguido isso de outras pessoas. Por exemplo, ele talvez tenha recebido dos 12 que viveu e viajou com Jesus, de modo que ele, Paulo, estava em débito com eles, pelo que ele sabia do Evangelho? E se ele tivesse aprendido dos 12, Paulo não era, de certo modo, um apóstolo de segunda geração e, portanto, inferior aos apóstolos originais? Tentemos responder a estas perguntas. Esse não é o caso. Paulo insiste, pois não recebi o Evangelho de homem algum, nem fui ensinado. Em vez disso, recebi por revelação de Jesus Cristo. Ah, queridos irmãos, aqui nos recordamos daquele caminho que Paulo faz para Damasco. Caminho que ele vai pensando como prender os cristãos, para eliminá-los. E é no caminho que ele se encontra com o Cristo. É no caminho que ele recebe a mensagem do Evangelho. O Evangelho da salvação. Gratuita pela graça não era o tipo de mensagem que os homens inventaram, de modo que não poderia ser recebido de nenhuma fonte humana. Tampouco Paulo era um tipo de pessoa particularmente dócil ou ensinável facilmente, trazido ao novo ponto de vista. Não, como ele mesmo indicará, em breve, ele resistiu violentamente a qualquer mudança em suas visões religiosas. A única coisa que poderia explicar adequadamente a aceitação de Paulo ao Evangelho era que ele havia recebido esta mensagem diretamente de Cristo por revelação. Tão importante é este ponto
para a apresentação de Paulo, que ele reforça sua afirmação de revelação direta de Cristo com 4 argumentos de apoio. Sua vida antes da conversão. Paulo era um perseguidor dos cristãos, buscava matar, eliminar os discípulos de Cristo. As circunstâncias que cercam sua conversão em Damasco. É no caminho que o apóstolo se encontra com Jesus Cristo. É no caminho que ele se faz discípulo após um encontro fundamental em sua vida com aquele que ensinou e iluminou e inspirou os apóstolos para continuarem semeando o reino. Sua visita a Jerusalém 3 anos após a conversão, cidade da paz. Ali Paulo percebe que ele agora é um evangelizador. E depois a sua permanência na Síria e Cilícia. Paulo é um andarilho de Deus, isto é, um homem que não se cansa de caminhar, de pisar muitos lugares para ali levar a palavra do Senhor. Note que o versículo 13 começa com pois. Está dando uma razão. Este verso está falando, está apoiando uma declaração anterior. Paulo havia enfatizado que ele não recebeu seu evangelho dos homens. Para isso, ele então acrescenta um outro argumento, uma outra palavra. Se você conhece as circunstâncias do meu caso, é muito improvável que eu fosse influenciado por homens. Eu era o tipo de sujeito a quem ninguém podia contar nada. Basta olhar para a minha vida, a minha história. Você já ouviu falar do meu modo de vida anterior no judaísmo? Quão intensamente eu persegui a igreja de Cristo. Como ouviram os Gálatas esta palavra? Sem dúvida, Paulo lhes dissera: sabemos que em outros casos, Paulo não se esquivou de revelar os detalhes do seu passado sórdido. Ele mesmo disse aos coríntios que ele não merecia ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. E a Timóteo, ele mesmo admitiu: eu já fui um blasfemo e um perseguidor e um violento homem. Com toda a probabilidade, Paulo então estava tão aberto com os Gálatas. De qualquer forma, eles tinham ouvido falar do seu modo de vida no judaísmo. Nem somos deixados no escuro em relação ao que nos recorda o Paulo como perseguidor. O livro dos Atos dos Apóstolos nos dá uma imagem clara e gráfica. Nós os encontramos pela primeira vez com Paulo, como um jovem, guardando as roupas daqueles que atiraram pedras na execução de Estevão. O primeiro mártir cristão. Não havia sinal de que Paulo estivesse disposto ou desistindo de seu zelo pela tradição de seus pais. Ele foi bem-sucedido no programa. Ele estava avançando no judaísmo, além de muitos de seus contemporâneos. Nessas circunstâncias, não havia chance de alguém que pudesse tirá-lo do judaísmo ou persuadi-lo a aceitar por si mesmo a fé cristã a qual ele era tão zelosamente e com sucesso perseguidor. Nenhum ser humano poderia mover Paulo, mas quando Deus falou, ele prestou atenção e se fez apóstolo do Senhor, discípulo e missionário de Jesus Cristo. E é isto que ele ensina a comunidade de Gálatas a fazer quando narra a sua vocação de apóstolo, de servidor do Senhor, de comunicador do Evangelho da cruz. E é chegado o momento de continuarmos o nosso estudo bíblico, ajudados pela irmã Custódia, que hoje nos ajuda a cantar e a conhecer ainda mais o Salmo 114. Por isso agora o nosso quadro Salmo, a emoção orante. Queridos amigos, queridos telespectadores da TV Aparecida, é uma alegria a gente estar aqui com vocês.
para a gente cantar e também sentir a beleza dos salmos em nossa vida e ao mesmo tempo a gente saber também da história, em que situação foi composto aquele salmo. Ou melhor, eu não gosto de falar foi composto em si, quer dizer, em que a pessoa ou um grupo rezou, que motivação ele teve. Querida família dos devotos, com muita alegria a gente saúda vocês, crianças, juventude. Então nós estamos aqui para falar da importância desse livro da Bíblia, os Salmos, que é essa coleção de 150 orações que saíram, que brotaram do coração das pessoas. Quando estavam tristes, eles apresentavam a sua angústia e depois retomavam e agradeciam em seguida. Essa deve ser a nossa atitude. Você não ficar angustiado, mas depois da sua oração você conseguir emergir, conseguir ser feliz novamente. Então o salmo de hoje é o Salmo 114. Esse salmo, ele vai falar, o refrão, andarei na presença de Deus. Esse salmo é atribuído também, ele lembra a ação de graças da Quinta-feira Santa. E ele também lembra das pessoas que são gratas depois de uma dificuldade. Então, diz que tinha movimento assim de ação de graças, de expressar. No Antigo Oriente, eles derramavam, no momento de ação de graças, uma taça. Os judeus já faziam outros rituais, oferecendo sacrifícios. Mas é o mesmo salmo que nos dá essa possibilidade de agradecer. A pessoa que agradece, ele sobe a sua estima, a sua fé, a sua energia, não é mesmo? Aí você não precisa nem pagar psicólogo muitas vezes. Tem gente que vai ao psicólogo, se ele recorrer à fé, e alguém também que tem essa fé e passa essa energia de Deus, ele vai ser muito feliz. Então, com a Júnia, esse aqui é composição sua, né, Júnia? Sim. A Júnia Rocha, ela é compositora e tem uns salmos muito bonitos que a turma já está sentindo, viu, Júnia? Nas missas, já estão cantando pelo Brasil afora. Parabéns. Isso é um dom que vem da família. A gente fala sempre, a composição, a música é um dom de Deus, mas Deus se manifesta na família, é genético. Você tem uma herança genética de músicos, na sua família tem que ter. E daí, lógico, aí você atribui, nós que temos fé, atribuímos ao Senhor, que é o dom da vida. Então vamos lá. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração, inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Junto a Deus na terra dos vivos.
na terra dos felizes, que mesmo na dificuldade tem o Senhor como força, por isso consegue superar todas as dificuldades. Então, o Salmo é para nos ajudar. Eu sempre estou insistindo muito, sabe, gente? Porque muita gente, o que acontece? Sabe? Acontece que muita gente, fala, essa oração é poderosa, essa oração é milagrosa. Então parece-me que eles saem do eixo de Deus, sabe? E fica simplesmente a oração feita por alguém, e como se Deus fosse, ou então o santo, fosse aquele milagreiro, ou milagroso, como quiser. Então eu acho que nós temos que pegar também o texto bíblico, porque ele vem de uma experiência de fé. Então, não é só, quando põe no meu Facebook, eu apago tudo isso aí. Agora, se a oração é a Jesus Cristo, a mãe dele, Maria, mãe de Jesus, aí eu deixo. Porque muita gente faz da religião o aspecto mágico. Queridos, a religião é concreta, é o Senhor ressuscitado. E o Salmo nos leva a essa segurança também. Está bem? Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Vamos rezar e cantar mais os Salmos. Irmã Custódia, muito obrigado por ter nos ajudado mais uma vez a cantar e a rezar o Salmo 114. Como é bom conhecer sempre mais a palavra de Deus e cantar estas orações tão antigas, mas tão novas em nossas vidas. E agora queremos ainda crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso chamamos o missionário redentorista que nos ajuda a conhecer mais um detalhe das Sagradas Escrituras. Padre Rodrigo, estamos de volta com o nosso plantão bíblico e neste mês de setembro a gente se debruça sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Nessa grande discussão, o que é que salva? A lei ou o Espírito? Temos que seguir aquilo que prescreveu Moisés ou somos descendentes da fé de Abraão muito anterior a Moisés? Isso é importante porque somente Jesus é para nós o verdadeiro legislador. E aqui é importante que São Paulo, diante da comunidade que estava se deixando levar por aqueles pregadores falsos, ele usa um termo muito forte. Veja bem a frase que ele diz aqui no capítulo 1. Se alguém, nós ou um anjo do céu, pregar um evangelho diferente do que foi pregado, seja anátema. É uma palavra forte. Anátema significa excomunhão, sair fora da comunidade, ser expulso da comunidade. Anátema significa deixar de lado, não dá mais importância a essa pessoa. E o anátema, no fundo, também tem um quê de maldição sobre a pessoa, não é mesmo? Essa expressão é forte porque São Paulo percebe que alguns estão querendo deteriorar a beleza, a novidade da boa notícia de Jesus, né? E querendo prender o povo a regras antigas, a ritos antigos. É uma mentalidade de retrógrada, de conservadorismo nocivo e que não permite que Jesus inaugure um novo testamento, uma nova aliança em que todos, judeus, gregos, romanos, todos são iguais. Não é necessário ser circuncidado, não é necessário seguir ritos judaicos. Jesus nos trouxe uma liberdade porque Ele quer que todos sejam filhos e filhas de Deus no Espírito, na força do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que a gente não caia nessa desgraça de ser anátema. Até porque um pouco dessas tentações do tempo dos Gálatas voltam a surgir no meio da Igreja Católica, com grupos intolerantes, se condenando um ao outro. Nunca se esqueça, quem condena o outro, mais facilmente acaba se condenando a si mesmo. Nós não queremos ser anátemas jamais. Queremos estar na união da fé, na união do amor, na união da nossa esperança. Fique com Deus. E agradecemos ao missionário redentorista que hoje nos ajudou a conhecer ainda mais a palavra de Deus. E quero convidar você que nos acompanha aqui no nosso programa, que estuda
as Sagradas Escrituras. Se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para o nosso programa, para que o missionário redentorista possa respondê-la. O nosso e-mail é devotos@santuarionacional.com. Corra lá no computador ou aí no seu celular e mande para nós a sua pergunta e vamos crescer ainda mais neste mês da Palavra de Deus no conhecimento das Sagradas Escrituras. E agora quero fazer um convite a você. Estamos na Casa da Mãe e daqui queremos fazer com que todo o Brasil conheça ainda mais a Palavra de Deus. E nós já começamos a revestir a fachada norte do santuário, aplicando nela mosaicos que nos ajudam a entender ainda mais a Palavra do Senhor. Estamos revestindo a Casa da Mãe com a Palavra de Deus para que esta casa evangelize ainda mais. Se você deseja fazer parte desta família, venha, entre em contato com a gente e será uma alegria contar com a sua ajuda. E você, que faz parte desta família, receberá todos os meses na sua casa a revista de Aparecida. E dentro dessa revista, um encarte que te ajudará a entender e a conhecer ainda mais a Palavra de Deus. E se você tem uma criança aí na sua casa, você já pode também ajudá-la a ser evangelizadora e a participar desta obra de evangelização, através da revista Devotos Mirins, uma revista ilustrada que forma e informa os nossos pequeninos devotos que também participam desta obra de evangelização. Faça contato com a gente e participe desta grande obra de evangelização. Enquanto revestimos a Casa da Mãe com a palavra, vamos também revestindo nossas vidas com a palavra de Deus. E mais uma vez, quero agradecer a você que passou estes minutos aqui com a gente, estudando a palavra de Deus. Não deixe de formar aí o seu grupo de estudo bíblico na sua comunidade, para que você tenha a Bíblia nas suas mãos, tenha a Bíblia no seu coração e na sua mente para comunicar a verdade do Evangelho. E agora queremos pedir a bênção de Deus para você, para a sua família, para a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e juntos estaremos aqui na próxima semana.